A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Este é um outro webinar da TOTUS. Aqui nós vamos falar sobre o e-social para os eventos de SST. Nessa sala hoje, nós estamos com a linha de produto DataSul. E espero que vocês estejam todos bem, em segurança. A ideia deste nosso webinar hoje é falar um pouquinho sobre os eventos, explicar um pouquinho o que vem pela frente e como que os nossos produtos estão sendo adaptados, como que as coisas irão funcionar, tá bom? Eu vou dar alguns recadinhos antes da gente iniciar. Primeiro, este evento, este webinar, ele já iniciou a gravação, ele será gravado e depois ele ficará disponível para acesso, tá bom? Todos os materiais que a gente vai apresentar aqui hoje, eles já estão disponíveis para vocês aqui na ferramenta. Então, durante o evento, ali na parte de documentos, vocês conseguem fazer o download desta apresentação, desta e das outras duas. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim da nossa apresentação, porém, aqui também na ferramenta tem uma parte que chama perguntas. Todas as dúvidas de vocês, por favor, coloquem ali. A gente tem uma equipe, né, que vai nos ajudar a responder todas as dúvidas. Obviamente que nem eu estou apresentando, qualquer coisa que sejam relacionada à minha apresentação, eu vou conseguir assim que a gente mudar o apresentador, tá bom? Que mais? Acho que de recadinhos iniciais seriam esses. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos interna aqui na TOTUS. Esse time, ele tem por finalidade auxiliar o nosso time de desenvolvimento e o nosso time de atendimento em todas as questões de legislação. A TOTUS faz parte do projeto e-social há muito tempo, né? Acho que desde 2009, mais ou menos. Ainda nem era e-social, era o SPED da Folha, e a gente integra alguns grupos junto com o governo, tá? A nossa ideia com todos os webinars que a gente realiza é explicar um pouquinho do que vai acontecer. Então, a gente costuma realizar eventos tal como esse antes da entrada em vigor. Né? O SST entra agora em junho, então em maio a gente realiza um evento com a finalidade de explicar um pouco a parte de conceito, explicar um pouco do produto, para que vocês estejam preparados e consigam fazer uso dos dados e da todas as ferramentas que a TOTS disponibiliza para os seus clientes. Qual que é a nossa programação hoje aqui? O evento iniciando agora, a gente vai até o meio-dia e nós vamos dividir em 3 partes. Essa primeira parte eu vou comentar, vou trazer mais a parte de conceito realmente do que está acontecendo e o que vem pela frente. Na sequência, a linha de produto DataSul vai apresentar produto, vai mostrar para vocês o que está acontecendo, como se programar, como implementar ou como parametrizar o produto. E por fim, a terceira apresentação é do TAF para falar um pouquinho sobre como o TAF atende a parte de SST também. No final, a gente acaba abrindo o microfone para explicar as dúvidas que são mais recorrentes ali no chat. Não significa que vocês precisam ficar com a dúvida até aquele momento, tá bom? Podem já fazer uso da ferramenta e o que a gente já tem uma equipe que vai nos auxiliar. E conforme a gente for trocando aqui o apresentador consegue olhar o chat na sequência. E aí vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de base legal de SST. Quando a gente fala de SST, ela é a última fase, né, do e-social para entrada em vigor, mas é a fase que tem um desafio um pouco maior. Né? Diferente da fase de folha, diferente de um CAGED que já era eletrônico, e mudou o meio da gente realizar, o SST ele está mudando o meio e a forma, né? Muitas coisas do SST estão em papel e agora, além delas estarem eletrônicas, elas passam a ser realizadas de forma online. O desafio é um pouco maior e fora o desafio maior, tem uma abrangência maior que vem pela frente, né? Essa é a ideia da gente fazer uma introdução conceitual. Quando a gente fala de segurança e saúde, o que vem logo na nossa cabeça são as normas regulamentadoras. Mas as normas regulamentadoras são muitas, né? E neste ano de 2021, na verdade começou o ano passado, elas estão sofrendo diversas alterações, diversas simplificações, e muitas delas
ainda irão ser publicadas com novas visões, com modernização, tá? E aí eu trouxe os slides das NRs, a gente não tem nenhuma pretensão aqui de ficar abordando NR por NR, tá? O nosso nome do webinar é E-Social para SST, não é NRs. Mas qual é o propósito disso? Imaginem que a gente está trabalhando com diversas normas regulamentadoras, são elas que trazem o normativo, e a escrituração dessas NRs vai se realizar por dentro do E-Social. O que significa que o E-Social vive em constante alteração, né? Ele vem mudando e ele vai continuar mudando daqui para frente também. Cada vez que eu tiver alteração em qualquer uma dessas NRs, ela vai refletir em uma alteração do E-Social também. A NR7 foi uma que já teve grandes alterações, a NR15, que trouxe as operações insalubres, também já teve itens que foram modificados. A NR de ergonomia tem alterações. Temos NRs que já foram revogadas, eu até trouxe aqui a NR27, que é um exemplo dela, mas se a gente olhar para o universo das normas regulamentadoras de saúde, a gente fala de 37 normas, né? E quando a gente olha dessas 37 normas, o que está entrando no E-Social é um fiozinho, né? É muito pequenininho ainda, tá? Por que ainda, Eli? Porque nós teremos com certeza uma ampliação no futuro com os dados de SST vindo para o E-Social, tá? Este é o propósito do E-Social, que seja o único meio de comunicação do empregador para com o governo. Então, é natural que gradativamente as coisas sejam movidas para dentro do E-Social, tá? O que é importante a gente observar? Que para que eu deixe de fazer alguma coisa, para que eu seja desobrigada a algum item que eu faço, é necessário que venha uma regulamentação com base legal para isso. Enquanto isso não acontecer, eu preciso continuar fazendo o que eu já fazia e começar a fazer o que o E-Social me exige, tá? Isso aconteceu no passado, quando a gente falou de E-Social, lá na parte de folha, lembra? Vocês faziam as admissões, as demissões, mandavam folha e ainda mandava CAGED. Depois veio a desobrigação e a descontinuidade do CAGED, porque já estava tudo no E-Social. Mas houve um tempo de transição, e nesse tempo o empregador fica fazendo as duas obrigações simultaneamente. A mesma coisa aqui com segurança e saúde, tá bom? E aí, quando a gente olha para recursos de segurança e saúde, também não temos todos no E-Social. O primeiro deles que o E-Social vai começar a de fato substituir é o PPP. O perfil profissiográfico previdenciário, hoje ele é em papel, né? E hoje ele é impresso e entregue ao funcionário no seu momento de rescisão, atualizado no decorrer das suas movimentações. Ele passa a ser eletrônico a partir do momento que entrar o E-Social em vigor. E esse é um detalhe que eu vou falar um pouquinho mais adiante, muda a forma como a empresa se comporta. Basicamente, hoje, a empresa faz a monitoria e entrega PPP somente aos funcionários que estão expostos a algum risco, e a partir da entrada do E-Social, o PPP passa a ser obrigatório para todos. Essa já é uma primeira mudança de conceito muito grande. PPRA e o PCMSO, que vai estar no próximo slide, eles já têm uma alteração prevista pelo PGR, né? Eu nem trouxe o PGR aqui, mas é uma evolução já das NRs, já da modernização, e neste momento não foi substituído ainda, tá? Quando a gente olhar nessa lista aqui, vai ter coisas que vocês vão continuar fazendo no papel e começar a fazer também no E-Social, e terá coisas que de imediato serão substituídas, tá? O PPP é o primeiro a ser substituído. O laudo técnico de condições ambientais, ele permanece como é feito hoje, sendo necessário e obrigatória a sua utilização, assim como o ASO, tá? Todos os atestados de saúde continuam em documento, papel mesmo, sendo necessário a empresa permanecer, mas eles passam a ser obrigatórios no E-Social, porque eles irão compor uma parte do PPP. O PCMSO, eu comentei um pouquinho junto com o PPRA, ele a partir de muito breve entra em substituição pelo PGR já. A CAT é outra que já veio com uma normalização agora em 2021, falando da CAT eletrônica, e já trouxe a normativa
falando sobre a substituição da CAT pelo E-Social. Eu tenho um slide mais para frente que a gente vai comentar também sobre isso. Mas vocês viram que eu passei 35 normas regulamentadoras, 2 telas, eu não coloquei, não foi exaustivo todos os recursos que a gente tem de segurança e trabalho, e de tudo isso no E-Social só tem 2 itens, a CAT e o PPP. Então, neste momento, quando a gente fala de SST para o E-Social, ele se restringe a 3 eventos com 2 substituições de imediata, tá bom? E como vocês podem observar, o universo de segurança e saúde é muito maior do que está entrando agora, o que já nos deixa um indicativo que mais adiante as coisas serão ampliadas no E-Social também, tá? A CIPA permanece como está hoje, tá? Essa comissão interna, ela é prevista pela legislação e é formada de trabalhadores da nossa empresa. Permanece sem nenhuma alteração por conta do E-Social. EPI e EPC continua sendo obrigatório a verificação da validade, a entrega ao funcionário, e agora no E-Social a gente passa a enviar informações do EPI e do EPC, porque eles também fazem parte do PPP. Não foram substituídas, eu falei a toda hora, PPP e CAT saiu, PPRA continua, PCMSO continua, LTCAT continua, ASO continua, ASO você vai continuar como faz e vai começar a fazer também no E-Social. E quando a gente fala um pouquinho de SST, tudo que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador, elas estão dentro das legislações trabalhistas e previdenciárias, né? Em alguns momentos elas se complementam, mas são esses 2 órgãos do governo que fazem uso dela. Já a Secretaria da Receita Federal, ela faz uma parte de fiscalização, tá? Ela olha com relação aos itens de SST e aplica, obviamente, as multas que constem no decreto 3048. Aqui a gente está falando de previdência, tá? Segurança e saúde é composta por algumas partes do governo e todas elas estão dentro do E-Social, tá? Os itens que estão agora no E-Social de SST simplificado, eles têm uma visão puramente previdenciária. Então, quando a gente falou do layout 2.5 do E-Social, nós tínhamos uma quantidade maior de informações para segurança e saúde, porque ali estavam também as coisas trabalhistas. Com a simplificação e mudança do layout, a visão do governo hoje mudou um pouco, e o que é essencial para o governo? A substituição do PPP e da CAT é o foco, e o essencial, o primordial, é uma visão previdenciária. Então, vocês vão observar que as tabelas que são auxiliares ao E-Social vai ter coisas que vocês não vão encontrar, porque provavelmente sejam relacionadas à área trabalhista. E como hoje o SST dentro do E-Social está com foco único e exclusivamente previdenciária, ele não está completo. Mas é isso mesmo, esse é o objetivo neste momento. Não significa que vai ser assim para todo sempre, tá bom? E aí vamos falar de eventos, né? Primeira informação que é de suma importância aqui, tá? O SST no E-Social somente será aceito pelo governo na versão simplificada do layout, tá? Por quê? Porque houve muitas alterações, como eu comentei com vocês, existia a visão trabalhista e previdenciária, e com a simplificação do E-Social, o que ficou para entrada em vigor e vigência foi simplesmente a parte previdenciária. Então, a gente olha o layout, o que tinha antes e o que ficou, tá? Então, na versão 2.5, tinha a tabela 1060, a TOTUS já havia validado os produtos, nós já tínhamos liberado para o mercado, e aí depois foi postergado, mas os nossos produtos já estavam adaptados para a versão 2.5. Assim como o governo fez uma exclusão de informações, para atender esse novo layout, os nossos produtos também foram adaptados, tá? Então, é necessário vocês terem o sistema atualizado para poder funcionar as coisas. E tenham em mente que sempre que houver uma alteração na legislação, e falando de legislação trabalhista, desde o ano passado, são muitas, não é mesmo? Vocês precisam manter o sistema atualizado para que as coisas funcionem, tá? A tabela e ambiente de trabalho, que era o evento 1060, ele foi excluído, ele não existe mais na versão simplificada, e muitas coisas que foram excluídas
não deixaram de ser solicitadas. Elas passaram a ser solicitadas de uma forma diferente. Eu tinha algo regulamentado através de uma tabela e agora eu tenho essa informação dentro de um campo, de um layout. O evento 2210, 2220 e 2240 foram os eventos que ficaram dentro do e-social, que são relacionados à SST. Foram excluídos também o exame toxicológico e o evento de treinamentos e capacitações. Porém, vocês vão observar que dentro do evento de monitoramento de saúde existem itens de treinamentos, tá bom? Que são o quê? São os treinamentos que são obrigatórios ao funcionário, tá? Todos os demais treinamentos que ele executa dentro da minha empresa, eu preciso enviar? Não, não mais. Notem que o evento de treinamentos foi excluído. Portanto, o que se exige hoje dentro do e-social para a SST são apenas a monitoria dos eventos de treinamento obrigatórios, tá bom? E aí vamos falar dos 3 eventos, tá? Foram apenas os 3 que ficaram. A CAT, ela vai ser utilizada pelo empregador, tomador de mão de obra do trabalhador avulso e doméstico. O 2220 é um evento que faz o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o contrato de trabalho. Ele consta as informações de ASO, por isso que eu coloquei para vocês. Tem eventos que vocês vão começar a enviar por aqui, mas vocês precisam ainda continuar da forma antiga a elaborar o ASO, a registrar, a guardar aquela informação da forma como é feito hoje. E agora vocês passam a enviar também a informação dentro do e-social, porque ela integra e faz parte do PPP. Já o evento 2240, ele tem uma particularidade, né? Nele são prestadas todas as informações de exposição dos trabalhadores, conforme a tabela 24. Essa tabela 24, ela está adequada exclusivamente ao decreto 3048, que é o decreto da Previdência, tá? Então, pode ser que vocês tinham anteriormente, na versão do e-social 2.5, itens que não existem mais, né? Existia uma tabela 23, que era enorme, com um monte de informações, ela não existe mais porque aquilo ali era a visão do trabalho, e aqui ficou apenas a visão da Previdência, tá? Devem ser declaradas existências de EPC e EPI, por quê? Porque elas compõem o PPP, lembra? Tem um quadrinho lá no PPP que destaca EPC e EPI. E a informação relativa ao EPI não substitui a obrigatoriedade do registro de entrega desses equipamentos, que é o que eu comentei. Vocês vão fazer as duas coisas, vai continuar fazendo a documentação e fazendo o controle de validade, de entrega, guarda desse documento e passa a enviá-lo também via e-social. Os eventos que estão acima elencados são constituído o histórico da exposição dos agentes nocivos para fins de aposentadoria especial. Lembra? Visão da Previdência. Sendo que a declaração relativa ao adicional para o financiamento da aposentadoria especial não é realizada aqui nesses eventos. Ela é feita quando a gente manda a folha de pagamento, porque lá no evento 1200 já existe uma rúbrica que está atrelada à tabela 2, que é o financiamento da aposentadoria especial. E agora vai ser o momento que vão começar a cruzar as informações. A gente já manda a folha faz tempo, né? As empresas do Grupo 1 já substituíram desde agosto a GPS pela DCTF Web, então ela já tem a movimentação de folha desde muito tempo. Agora vai ser um momento que o governo vai começar a ter subsídios para cruzar informações. Se eu tenho um funcionário que vem recebendo periodicamente um adicional de insalubridade ou um adicional de periculosidade, é natural que agora ele conste numa monitoria de um evento que está exposto, um ambiente exposto a esse risco. Se de repente eu pago insalubridade e periculosidade e falo para o e-social que ele não tem risco, acende uma luzinha no governo no sentido de me parece que ele tem risco, porque o empregador está pagando, né, insalubridade e periculosidade, mas ele declarou o ambiente como não exposto. E se o ambiente é não exposto, será que todos os demais funcionários que estão atrelados a esse mesmo ambiente, está correto o pagamento de todos eles? Então, são coisas do tipo que agora, quando vai ampliando, né, a gente vai abrindo o leque de informações, vai
dando subsídio para que o governo comece a fazer as pecinhas do quebra-cabeça se encaixarem. Eu já comentei, a tabela 24 é o que está sendo utilizada aqui dentro do evento 2240, e ela está com base no anexo 4 do decreto 3048. Ela está com base apenas na Previdência, tá? É bastante importante vocês terem isso em mente. Falando dos eventos e algumas amarrações. Primeiro, o evento 2210, ele já é a substituição da CAT por si só, tá? E começando aqui o e-social, quando a gente começar a fazer o envio dele por aqui, qual é o número da CAT? Já vai ser o número do recibo do e-social, tá? O acidente de trabalho que resulte em algum afastamento ainda continua obrigando ao empregador que envie o evento 2230. Então, hoje, vocês já fazem o envio do 2230 quando existe um afastamento. Agora, se o afastamento for decorrente de um acidente de trabalho, vocês vão fazer as duas coisas. Além de registrar a CAT via e-social, vocês continuarão enviando o 2230 normalmente, tá bom? O acidente de trabalho está elencado na tabela 13 do e-social, que é uma tabela interna, e o agente causador que vocês vão selecionar para o registro da CAT, é necessário que vocês tenham atenção. Eu preciso selecionar ou da tabela 14 ou da tabela 15, das duas ao mesmo tempo nunca. O evento 2220, ele se trata da monitoria da saúde desse trabalhador. São informados os exames previstos como obrigatório na legislação brasileira, trabalhista, e aqueles que são indicados no PCMSO. A avaliação ou exame realizado está elencado na tabela 27 do e-social. Todos os exames que constam no ASO, eles devem vir aqui para o 2220. Os exames que eu faço, que eu realizo no funcionário, mas que não são obrigatórios, que não constam no ASO, não é indicado para o PCMSO, eu preciso obrigatoriamente enviar? Não, não precisa. Assim como os treinamentos também não, tá? É só os treinamentos que são obrigatórios eu fazer um controle e comprovar. Os demais treinamentos que, porventura, eu tenho um controle interno na minha empresa, não precisa vir para o e-social. O evento 2240 é um evento que vai dar muito trabalho. Em que sentido? Ele é um evento que traz as condições ambientais do trabalhador, ele declara ali as exposições aos agentes nocivos e o exercício das atividades, e ele está elencado na tabela 24. Através deste evento, são compostos os dados do PPP. Então, diferente da CAT, a CAT eu mando um evento que chama CAT. O PPP, eu não mando um evento que chama PPP. Eu mando 2 eventos e, através desses 2 eventos, o governo cria o PPP, tá bom? Qual é a diferença aqui? Em uma, eu mando um único evento, que é a CAT no 2210, e gera uma CAT. Para formar o PPP, eu não tenho um evento que chama PPP. Ele é feito e construído com base no 2220 e no 2240. Parte está num lugar, parte está no outro. E aí vamos falar um pouquinho do que vai acontecer mais adiante, tá? A gente tem pela frente uma modernização das normas trabalhistas. E é muito recorrente, e o ano passado, por conta do Covid, aconteceu muitas NRs, né, que mudaram a parte trabalhista. Esse ano a gente já teve edição de novo das NRs, já tem aí, NR não, desculpa, perdão, MP. A gente já tem aqui as medidas provisórias, tanto a 1045 quanto a 1046. Antes dessas medidas, já existe uma frente no governo que faz todo o tratamento de modernização, tá? Então, as consultas públicas, elas ficam disponíveis nesse site do governo. No início do ano de 2021, existiram 3 consultas públicas que chamou bastante atenção nossa aqui na TOTUS, então a gente monitorou muito de perto e algumas delas ainda estão passíveis de regulamentação, tá? Existem NRs que já foram mexidas, que é o caso da 15, da 7, da 3. Existem NRs que ainda estão em CTPP, né? Então a comissão tripartite ainda está trabalhando nela para que seja feita uma modernização e ainda virá novidades. Tá? Como que vocês conseguem acompanhar? Tudo que é
uma consulta pública, o governo abre para que o mercado trabalhe junto, né, no sentido de avaliar aquilo. E isso fica aberto nesse site aqui do governo, tá? GovBR, Participa Mais Brasil, vocês conseguem verificar isso. Vamos falar um pouquinho de carga inicial? O que é uma carga inicial? Imaginem assim, ó, o funcionário já está com vocês desde o seu momento da admissão no passado, tá bom? E aí agora a gente vai começar a mandar coisas do SST. Então aqui vale algumas observações que são importantes, tá? Primeira de todas, essa semana saiu uma nota orientativa do E-Social que teve o alastecimento do prazo. O que é isso, Eli? Não mudou o cronograma, gente. O cronograma para empresas do Grupo 1 permanece a entrada em vigor no dia 8/6. O que aconteceu é que o governo estendeu um prazo para que as empresas façam essa carga inicial de SST, que vai dar trabalho. Vamos entender por que vai dar trabalho. Então é assim, ó, a partir do dia 8/6, todas as empresas do primeiro grupo estão obrigadas a fazer o envio de SST no ambiente do E-Social. O ambiente do E-Social está apto a receber essas informações de ambos os eventos, 22/20, 22/40 e 22/10, que é o da CAT também. Entretanto, excepcionalmente, o prazo de envio do evento 22/40, contendo a carga inicial com a descrição de informações, que entra em vigor agora no dia 8/6, bem como todas as alterações que irão ocorrer em virtude dessa carga inicial até o dia 30/9, poderão ser enviadas até o dia 15/10. Explica melhor, Eli. É assim, gente. A partir do dia 8/6 começa a valer, tá bom? Mas imagina que a minha empresa tenha 5.000 funcionários. Eu vou ter que enviar todos os eventos 22/40 para cada um dos meus 5.000 funcionários. Mas Eli, eu não tenho exposição para todos. Isso, você tem que enviar falando que você não tem exposição, tá? Eu vou passar mais adiante, eu explico um pouquinho, mas basicamente é o seguinte. Hoje, a gente realiza e faz a monitoria do PPP somente para quem tem risco. A partir da entrada do E-Social, a gente é obrigado a fazer a monitoria para todo mundo. Se a pessoa estar num ambiente que não tem risco, eu sou obrigada a enviar no E-Social falando que não tem risco nesse ambiente, tá? Mas eu, empregador, tenho a obrigatoriedade de enviar afirmando que não tem risco. E aí vamos entender como que vai acontecer essas cargas, tá? Primeiro, o evento 22/20, ele não tem uma carga inicial. São as informações dos ASOS, né? Que forem realizados no período compreendido entre o início da obrigatoriedade, que é o dia 8/6, até o dia 30/9, poderão ser encaminhadas até o dia 15 de outubro. Tenham em mente o seguinte recado. Começou dia 8/6, o governo quer uma fotografia da tua empresa. Ah, eu fiz ASO, eu fiz a renovação dos ASOS em janeiro de 2021. Tenho que mandar? Não. Você tem que mandar do dia 8/6 para frente. Mas tudo que acontecer do dia 8/6 é obrigatório enviar. E aí, como que vai ser esse prazo um pouquinho maior? Imagine que eu tive a realização de um ASO no dia 15/6, tá? Mais um pouquinho adiante, no dia 15/8, esse mesmo funcionário realizou um outro ato, tá? Qual que é a regra geral de envio do E-Social? Eu tenho que enviar todas as informações até o dia 15 do mês subsequente. Eu tenho que fechar a folha, fazer tudo até o dia 15 do mês seguinte, tá? Então, a regra para esses eventos aqui do 22/20 seria o seguinte. O primeiro evento, ele deveria ser enviado até o dia 15/7. Por quê? Porque eu realizei o ASO no dia 15/6 e eu tenho que mandar até o dia 15 do mês seguinte, mês 7. E o evento 2, ele seria enviado até o dia 15 de setembro, porque eu realizei ele no dia 15 de agosto. Entretanto, com a regra excepcional introduzida no MOS, que é o Manual de Orientação de Social, isso veio através da nota orientativa 4, as empresas do grupo 1 podem enviar ambos os eventos até o dia 15 de outubro. Contudo, é importante estar atento que o evento 1 deve ter o campo DT ASO,
que é a data do ASO, preenchido com 15/6. E o evento 2, aqui deste meu exemplo, deve ter o campo data do ASO preenchido com 15/8. Vocês estão vendo que não teve prorrogação nenhuma, tá? Não tem prorrogação, gente. O que tem é um abastecimento do prazo para as empresas conseguirem dar a carga e tudo começar a andar dali para frente, tá bom? Vamos para o 2240. O 2240 é onde a gente registra condições ambientais de trabalho. Eu tenho que mandar um retrato para o governo de cada funcionário que eu tenho da minha empresa, tá bom? Evento 1. A carga inicial do 2240, contendo informações com descrições, informações constantes no evento em vigor na data do início. É a carga inicial mesmo, tá? O evento 2, daqui desse nosso exemplo, ele seria no dia 16/8, que iria trazer uma mudança na exposição deste trabalhador a partir do dia 16. Regra geral. Qual seria a regra geral a ser aplicada? O prazo de envio do evento permanece dia 15 do mês subsequente, tá? Todos os eventos do E-Social eu tenho que fechar tudo até o dia 15, porque no dia 20 a gente paga a previdência, tá? Existe uma frente que vai tratar de mudança de pagamento do FGTS para ficar também no dia 20. E isso vem de encontro para que se permaneça a data de fechamento do E-Social no dia 15, tá? Mas vamos voltar aqui para a SST. A regra geral seria, eu vou enviar este evento inicial sempre no dia 15 do mês subsequente, portanto, eu teria o evento 1 enviado até o dia 15/7 e o evento 2 enviado até o dia 15 de setembro. Agora, por conta dessa regra de excepcionalidade que veio na NR 04, as empresas deste primeiro grupo podem enviar ambos os eventos até 15 de outubro. E aí a mesma regra que eu falei para o 2220 aplica-se aqui, tá bom? É importante estar atento que o evento 1, que é carga inicial, ele deve ter a data de início da condição no dia 8/6. Eu tenho obrigatoriamente que mandar um retrato do dia 8/6. É isso. E o evento 2 deve ter como data de início a condição do dia 16/8, que é quando houve uma mudança na exposição desse trabalhador. Aqui eu trouxe duas informações que são bem importantes, eu deixei um QR Code em cada uma delas para que vocês leiam atentamente isso depois. Primeiro, com relação à CAT. Esse QR Code vai levar para uma notícia da TOTUS, onde a gente falou da portaria que saiu esse ano, trazendo a obrigatoriedade da CAT eletrônica, tá? E isso faz o quê? As empresas precisam obrigatoriamente trabalhar com CAT Web. O CAT Web, para as empresas do Grupo 1, será bloqueado a partir do dia 8/6, porque passa a ser obrigatório o registro da CAT via E-Social. O que é importante vocês terem em mente? O ambiente do E-Social não vai consultar as CATs que foram registradas na CAT Web. Portanto, se precisar fazer qualquer retificação de uma CAT já registrada, não é no E-Social que se retifica, tá? Vai ser no lugar onde você originou a informação. Registrei no CAT Web, se eu tiver que fazer uma retificação, retifico no CAT Web. Mas o portal CAT Web vai impedir as empresas de registrarem. Deixa eu só desconectar, que está me dando uma mensagem que a conexão de rede está lenta. Coisas do home office, pode ser a minha internet. O portal do CAT Web vai bloquear que as empresas do primeiro grupo registrem novas CATs. Elas têm que obrigatoriamente ser enviadas via social. O prazo do registro da CAT não mudou. Então, o que acontece? Permanece até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, para eu enviar o registro do CAT, e se ocorrer a morte do funcionário, eu tenho que fazer o envio imediato, né? Prevalecendo as 24 horas. A impressão de cópia fiel a ser entregue ao acidentado ou ao dependente será feita no sistema TOTUS, tá? O E-Social não imprime nada. Ele é um portal que ele recepciona as informações, mas por ele não existe uma impressão de documento. A lei ainda obriga
que após o registro da CAT eu entregue uma cópia impressa e essa cópia impressa será feita no sistema TOTUS. Perfil profissiográfico previdenciário. O que é importante vocês terem em mente, tá? São 2 QR Codes, que são 2 matérias diferentes, tá bom? O legado não vai ser carregado para o e-social, devendo permanecer em papel itens do PPP anteriores à obrigatoriedade do SST. O que significa dizer que todos os funcionários que eu já fazia controle do PPP em papel, eu vou manter este papel e quando existir a rescisão, eu vou imprimir e entregar para ele o PPP até o dia 7, né? Porque a partir do dia 8/6, ele já está no eletrônico do e-social. Não existe nenhum lugar no e-social que você dê carga do legado. Legado que a gente chama é o momento que o funcionário entrou na tua empresa até agora. O e-social entra valendo daqui para frente, o passado não vem, tá bom? E aí a novidade é, o PPP passa a ser obrigatório para todos os seus funcionários da sua empresa. Isso já estava previsto dentro da IN 77 lá de 2015, tá? É importante que fique explícito, o empregador precisa falar para o governo que esse funcionário não está exposto. Portanto, é obrigatória a monitoria de tudo. Né? Hoje vocês monitoram apenas quem está exposto e aqui é a grande diferença, tá? Por isso que o governo deu aí esse prazo um pouco maior e um pouco mais estendido, né? Que é justamente para as empresas terem condições de se adaptarem e fazerem os envios gradativos. Dentro da IN 77, já estava escrito, né? Já estava explícito que a partir do momento que o PPP se tornasse eletrônico, e isso ocorre aqui no e-social, além dele ser obrigatório para todos os seus colaboradores, ele passaria a exigir também os fatores de riscos ergonômicos e mecânicos. Porém, esses 2 fatores não vão entrar agora, tá? O que o governo começou primeiro você vai começar a monitorar e enviar para ele todas as monitorias de funcionários, independente de terem ou não terem riscos, tá? Quem não tem risco, não tem exposição, o empregador é obrigado a declarar que não tem exposição. E mais adiante, tá vendo como as coisas já vão se encaixando? Já estava previsto na IN 77 que vocês teriam que fazer a monitoria também de risco ergonômicos e mecânicos. Então, em uma nota orientativa, mais adiante, em algum momento, o governo vai falar assim, olha, conforme já estava previsto na IN, a partir de X dias, vocês começam a ser obrigados também a enviar monitoria de ergométricos e mecânicos, tá? Não é agora, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer o envio de todos os funcionários. Já é uma mudança grande, não é mesmo? E vamos falar de versão do e-social, porque aqui é importante vocês entenderem também como vocês precisam manter o sistema atualizado, tá? Aqui eu estou falando de versão do e-social, tá? Quando a gente tem esses 2 quadradinhos de cima, essas 2 linhas superiores, eu estou falando da versão 2.5. É a versão utilizada hoje, que recepciona folha de pagamento. E ela pode ser utilizada na versão 2.5 até o dia 8 de março de 2022. Porém, os eventos de SST serão aceitos apenas na versão simplificada 1.0. O governo abriu o ambiente restrito da simplificada em março, que era para iniciarem os testes. O ambiente de produção entra valendo agora já, né, para que a gente comece a fazer o uso desses dados na simplificada, na 1.0, e só aceita dados de SST na 1.0, tá bom? E ele já anunciou também que nós teremos a versão simplificada 2.0. Nesta versão simplificada 2.0, será feita a substituição da DIRF e será feita a implementação de processo trabalhista, que não está hoje também. O que o governo fez? Ele ampliou a validade da versão 2.5 para que, se a empresa desejar, ela possa utilizar a folha na 2.5 o maior tempo possível e migre direto para a versão 2.0. Qual é o grande detalhe?
SST não funciona na 2.5, somente na simplificada 1.0, tá bom? Eu posso enviar itens de folha na 2.5? Posso. Por quanto tempo? Até março do ano que vem. Mas se eu tenho que enviar dados de SST, o governo não aceita na 2.5, tem que ser na simplificada 1.0. E para nós, como desenvolvedores de sistema, a gente é obrigado a manter as duas versões ativas, tanto a 2.5 quanto a 1.0. E notem que a partir da metade de 2021, a gente já vai começar a trabalhar numa terceira versão, porque se ela vai entrar em produção em março, e em janeiro abre o restrito, em 2021 a gente já tem que homologar, sabe? Então, é importante demais que vocês mantenham o sistema atualizado, que vocês assinem os nossos portais, onde a gente comunica com os clientes as informações. A gente tem comunicações e eventos gratuitos, como esse aqui, para falar com o cliente, para explicar o que está acontecendo. Tem o RH Informa, que vocês podem simplesmente entrar lá e se cadastrar. E tem o Espaço Legislação também, onde a gente manda comunicados para vocês do que está mudando na lei. Ambos os portais, tanto o Espaço Legislação quanto o RH Informa, são gratuitos, não tem cobrança adicional de nada. A TOTUS tem essa preocupação de manter o cliente informado sobre o que está acontecendo e atualizado com relação à legislação, tá bom? Basta que vocês se inscrevam para que vocês comecem a receber os nossos comunicados. Cronograma, eu comentei com vocês que nada mudou, tá bom? Mas vamos só repassar, né? O E-Social, ele entra em fase, primeiro entram tabelas, eventos não periódicos, os periódicos junto com a RINF, depois entrou DCTF Web, né? A DCTF Web, esse grupo 1 aqui, já faz uso da compensação cruzada. FGTS Digital é o próximo passo, né? Ele estava junto com a DCTF Web, porém ele ficou mais para frente porque a Caixa saiu do projeto, né? A estrutura que a Caixa trouxe para o novo FGTS Digital não funcionou, não deu certo, ela deixou o Comitê Gestor do E-Social por conta disso, e a Secretaria de Inspeção do Trabalho assumiu esse projeto do FGTS Digital. Ele estava previsto para ser implementado em maio agora de 2021, foi prorrogado para agosto, e a gente vem trabalhando junto com o governo para que ele fique para 2022. Por quê? Porque esse ano já de 2021, nós já temos outra medida provisória que trouxe a possibilidade do diferimento do FGTS. E aí parcela-se esse FGTS em 4 vezes. Né? Até agosto a empresa tem que falar que ela optou ou não, e a partir de setembro ela já começa a pagar. E sendo em 4 parcelas, vai ser setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? Como que eu teria naquele mês pagamento mensal do FGTS, pagamento do diferimento do FGTS, mais um novo portal, uma novidade que seria o FGTS digital. É muita coisa para se trabalhar ao mesmo tempo, tá? Então, a gente está nesse momento dialogando com o governo, tá? Não temos nenhuma pretensão de pedir a permanência da Cefip e do Conectividade. A gente sabe que a conectividade é difícil, mas também não dá para a gente tentar entrar com tudo ao mesmo tempo, que vai dar ruim. Né? O diferimento do FGTS do ano passado já deu problema, teve muitas empresas que ficaram com a CRF retida, né? E tem gente que ainda não conseguiu resolver o problema, e o problema não é da empresa, o problema está lá na Caixa, e já tem um novo parcelamento pela frente. Tá? Então, a gente vai falar com vocês de FGTS digital no futuro, com certeza absoluta, mas assim que nós tivermos uma informação de como está esse projeto, de qual é a data real, e aí, dentro do espaço legislação, fica a nossa agenda de eventos responde, tá bom? Aqui, a última fase do E-Social são os eventos de SST, e esse primeiro grupo começa agora, tá? O cronograma permanece em 4 grupos, antes era 6, por conta de órgãos públicos, que era dividido em federal, estadual e municipal, mas desde o ano passado, a Portaria Conjunta 76 já voltou a trabalhar com 4 grupos no E-Social. Empresas do primeiro grupo, com faturamento superior a 78, segundo grupo, inferior a 78 milhões, terceiro grupo,
todas as demais que não estejam enquadradas no 1, 2 e 4. E o quarto grupo é órgãos públicos e organizações internacionais. Este é o cronograma e atenção aqui que eu vou fazer algumas observações. Este cronograma não alterou nada, não temos nenhuma modificação. Opa! Peraí que eu fui mexer aqui e aí sem querer alterei. Não temos nenhuma modificação no cronograma. Gente, o que houve aqui? O que vai acontecer, e aí o que a gente pede atenção é o seguinte, ó. Empresas do primeiro grupo começam a enviar SST em junho de 2021. Em maio de 2021, as empresas do terceiro grupo vão começar a mandar a folha, tá bom? E aí, em julho de 2021, também, as empresas do quarto grupo, que é órgãos públicos, vão começar a enviar tabela. Notem que a gente está falando de maio, junho e julho. Esse ano de 2021, o ambiente do e-social já teve instabilidades muito graves, né? Principalmente em janeiro, o ambiente estava bem estável. E isso nos preocupa bastante quando a gente tem 3 grupos fazendo movimentações, tá? São grupos que irão consumir o mesmo ambiente tecnológico do SERPRO. As empresas do grupo 3 são as menores empresas do Brasil, mas em termos de quantidade, elas superam o grupo 1 e 2. Né? Então, são empresas menores em quantidade maiores. E a partir do momento que elas enviarem folha, vai concorrer com o mesmo ambiente que as empresas hoje já estão tendo dificuldade. Tá? Então, o que a gente está alertando com relação a SST é não usem esse abastecimento de prazo para outubro, para enviar tudo até lá, porque vai existir um risco grande com relação à instabilidade deste produto. Tá? Prestem atenção, não houve mudança no cronograma. E por fim, eu deixei aqui um QR Code, que é do nosso espaço legislação. Esse evento está sendo gravado, o vídeo fica disponível aqui no espaço legislação, basta vocês entrarem em novidades, biblioteca, assim como esse vídeo, tem vídeos anteriores, tanto de LGPD na DataSul, evento do e-social que a gente falou sobre a simplificação, período de convivência, a DIRF, que já foi, né? Todos os eventos que a gente realiza, eles são gravados e vocês podem consultar o material posteriormente. Fazendo a inscrição, então quando vocês entram no espaço legislação, na sequência pula um pop-up desse, e se você fizer a inscrição, é simplesmente colocar o seu e-mail, você começa a receber o conteúdo gratuito que a TOTUS oferece. Semanalmente a gente fala o que aconteceu de mudanças na legislação, de programação de eventos responde, de eventos. Não existe custo nenhum. É um portal para os nossos clientes, totalmente gratuito, porque a TOTUS entende que é extremamente importante monitorar a legislação e comunicar com os nossos clientes. Tá bom? A minha apresentação encerra-se aqui. Eu vou pedir uns minutinhos para vocês, porque agora a gente vai trocar o apresentador, tá? Agora a linha de produto DataSul começa a fazer a sua apresentação e o Thiago vai falar conosco um pouquinho. Só um instantinho, gente. Bom dia, pessoal. Elis, só fazendo um teste de áudio aí, você me ouve bem? Perfeito, Ti. Já está o PPT em modo tela cheia, te escuto perfeito. Show de bola. Beleza. Bom, pessoal, novamente, bom dia. Vamos iniciar aqui, então, o repasse na parte do DataSul HCM. Tá? O foco aqui hoje está voltado para as adequações que a gente fez no produto para atender os arquivos de SST no e-social, né, no layout 1.0. Como faz um certo tempo aí que a gente fez o nosso último webinar focado no SST social, apresentando daí o produto para vocês, tá? Então a gente vai mostrar aí as telas de cadastro que precisam ser saneadas, tá? Para o envio desses eventos, de onde as informações partem para a geração das mensagens para o social e a geração do XML e a rotina de transmissão. Tá? Estamos aqui eu,
né? Thiago Silveira, Product Owner do E-Social, do DataSul HCM. Tá a Laís, né, que é do nosso time de atendimento, que vai detalhar aí para a gente as adequações do produto no novo layout. E também está a Daniela, aí, que faz parte do time de desenvolvimento, que está nos apoiando aí nas dúvidas. Né? Falando em dúvidas, né, reforçando o recado aí, fiquem à vontade em trazer as dúvidas no chat durante a apresentação e a gente vai respondendo. Né, já tem um time aí respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês. Beleza, Laís, por favor. Bom, passando um pouquinho no cronograma, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui, uma introdução do E-Social simplificado, até reforçando alguns pontos aí que a Elise já trouxe. Vamos falar da configuração, vamos falar dos arquivos, né, do layout 1.0, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento de saúde do trabalhador e as condições de ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o centralizador de funções SST, tá, que é a parte de transmissão e retorno das mensagens. Vamos trazer algumas informações importantes também, tá? E aqui mais um reforço aí para as perguntas que a gente vai respondendo no chat. Isso aí, ele. Bom, aqui, gente, destaco todos os eventos de SST como eram lá na versão 2.5. Laís, só mais um toquezinho aí, por favor. Aí, obrigado. Então, em vermelho, né, e taxado aqui são os eventos que foram excluídos na versão 1.0, né, reforçando aí como a Elise já mostrou para a gente. Como os eventos de SST, eles nunca foram transferidos, né, os eventos de SST nunca foram transferidos para o ambiente de produção, né, e esse é o motivo aí pelo qual o governo só vai aceitar esses eventos de SST que estão em preto aqui, que realmente são os arquivos que a gente precisa mandar, S2210, 2220, 2240, eles só serão aceitos aí na versão simplificada na 1.0. Tá? Eles não vão ser aceitos na versão 2.5. Ok, os demais arquivos aqui, né, que são 2210, 2220, 2240, foram mantidos e eles devem ser transmitidos aí para o social. E justamente esses arquivos são o foco da nossa apresentação aqui de produto para vocês. Tá? Aqui só reforçando também o cronograma, né, dia 8 de junho entra o primeiro grupo aí e começa a ser obrigatório o envio dessas informações aqui para o E-Social. Bom, gente, agora eu deixo a palavra aí para a Laís, ela vai mostrar para a gente aí um pouco das configurações do DataSul para atender esses arquivos aí do layout simplificado. Laís, é contigo. Bom dia. Agora a parte de configuração. As parametrizações. Primeiramente, é necessário definir a data de início da quarta fase do E-Social, no programa FP 0560, manutenção do estabelecimento, e no botão do E-Social, que será aberto o FP 0560A. É necessário preencher, então, com a data de início da quarta fase. Neste mesmo programa, na pasta E-Social e no campo Layout, mesmo que ele esteja definido com a versão 2.5, os eventos de SST, eles são gerados na versão do layout simplificado, 1.0. Outra parametrização é no programa FP 0170, manutenção grupos de informações, no grupo SPD Social. Então, é necessário configurar as permissões de acesso aos eventos de SST para os grupos de usuários, lembrando que se não houver permissão nos eventos de SST, eles não serão apresentados lá no centralizador de funções, no FP 9826. A empresa irá realizar, então, o saneamento dos complementos do E-Social, dos relacionamentos com as tabelas do governo que nós iremos apresentar no webinar, além dos demais programas que envolvem a rotina. Concluindo, então, toda essa parte de configuração do saneamento, poderá ser inicializado a validação e a geração dos eventos XML pelo programa FP 9826. Os eventos estando gerados, eles são apresentados no monitor do E-Social, no FP 9850, antes de serem enviados ao TAF ou middleware. Comunicação acidente do trabalho, né? Que é o S2210. Então, este evento ele é utilizado para comunicar o acidente de trabalho
ainda que não haja o afastamento do trabalhador das suas atividades laborais. Para compor esse arquivo XML do evento S2210, o sistema extrai as informações do cadastro do acidente de trabalho, lá no ST0701. Então, foi necessário adequar o produto, nos seguintes programas: MT0016, manutenção dias debitados. Foi incluído o botão do e-social para fazer o relacionamento, então, com a tabela 17, que é a descrição da natureza da lesão. O sistema ele verifica essa parametrização quando o funcionário acidentado ele for afastado. Lá no cadastro do afastamento do paciente, no MT0728G, é definida o campo lesão. Outro programa foi o ST0033, objetos causador de acidente. Também foi incluído o botão do e-social para realizar o relacionamento com as tabelas 14, que é agente causador do acidente de trabalho, e a 15, agente causador, situação geradora de doença profissional. O sistema ele verifica, então, esta parametrização lá na inclusão do acidente, onde são inseridas as informações do acidentado, lá no ST0701B, onde você vai preencher o campo agente causador. MT0045, manutenção parte do corpo humano. Neste programa também foi incluído o botão do e-social para fazer o relacionamento com a tabela 13, que é parte do corpo atingida. O sistema vai verificar essa parametrização no cadastro do acidente de trabalho. Lá nas informações do acidentado, tem a pasta tratamento, onde você define qual foi a parte do corpo atingida. Ou, quando incluso uma consulta médica, pelo atendimento médico ou pelo gerenciador médico, e a ocorrência dessa consulta é do tipo acidente. Então, a ocorrência da consulta ela poderá ser do tipo acidente típico no trabalho, acidente de trajeto, doença do trabalho, acidente típico em percurso interno. E o sistema ele abre o MT0728E, que é um pré-cadastro do acidente. Então, ele faz o relacionamento dessa consulta do tipo acidente com um pré-cadastro do acidente, e lá você define qual que é a parte do corpo atingida. ST0080, agente da ocorrência. Foi incluído o botão do e-social, que ele vai fazer o relacionamento com a tabela 16, que é a situação geradora do acidente de trabalho. Ele também vai verificar essa informação na inclusão do acidente de trabalho, nas informações do acidentado, quando você insere no campo agente ocorrência, no ST0701B. Outro programa foi o FP1020, que é a entidade classe. Nele foi incluído o botão do e-social para que seja complementadas as informações referentes ao órgão da classe, que deverá ser selecionada uma das opções, se é CRM, CRO, RMS, CREA ou outros. A entidade classe, ela é relacionada no cadastro dos profissionais da área da saúde. Então, no programa MT0023, lá na manutenção dos componentes do SESMIT, é relacionado como entidade classe. E também lá no cadastro do médico externo, no programa MT0046. Atestado clínico, MT0729. Foi incluído o botão do e-social para que seja complementada a informação do diagnóstico médico. Então, quando a consulta médica ela é de ocorrência acidente, durante o atendimento é parametrizado o diagnóstico médico no MT0728A. E essa informação do diagnóstico médico, ela é replicada aqui para o complemento do e-social, aqui no programa do atestado clínico. O botão do e-social do atestado clínico, ele só vai habilitar se a ocorrência da consulta for do tipo acidente. Lembrando que, para o e-social, esse campo do diagnóstico médico, ele existe uma limitação de até 100 caracteres. MT0828, o gerenciador médico. Ele, então, possui as mesmas funcionalidades lá do atendimento médico do MT0728, então, por aqui também é possível incluir as consultas, os exames,
e também dispõe da pasta atestado, que é aqui onde são inseridas as informações do atestado clínico. Tem o botãozinho do e-social, onde é aberto o programa do diagnóstico médico. ST0701, acidente de trabalho. Foi incluído, então, o botão do e-social para complementar algumas informações, né? Ao clicar no botão do e-social, é aberto o programa ST0701K. No campo, tipo de acidente de trabalho, né? Este campo ele é preenchido automaticamente, conforme o tipo da ocorrência desse acidente. Então, quando você inclui o acidente aqui, é aberto o programa ST0701A. Na pastinha de identificação, você vai definir qual que é a ocorrência desse acidente. Por exemplo, se ele for um acidente de doença do trabalho, aqui no campo tipo de acidente de trabalho, já vai vir selecionada a opção de doença. Em localização, é necessário, então, preencher com as informações do acidente, de onde ocorreu este acidente. Daí foram inseridos os campos de tipo logradouro, de bairro, CEP, país, o município. Também tem incluso as informações referentes à inscrição, o número de inscrição e uma observação. Ainda continuando no acidente de trabalho, na pasta de acidentados, ao incluir ou modificar, é aberto o ST0701B. Existe o campinho do complemento, do e-social, onde vai ser aberto o programa ST0701J, e nele tem os campos de iniciativa CAT. A iniciativa CAT define por quem que foi emitida essa CAT, se foi pelo empregador ou por ordem judicial, ou determinação de um órgão fiscalizador. Existem, então, os tipos de CAT de início, a CAT de reabertura e a CAT de óbito. Então, no campo CAT anterior, só vai ser preenchido automaticamente quando for incluso uma nova CAT do tipo reabertura ou de óbito. Ou seja, o sistema ele verifica a primeira CAT de início, que foi enviada anteriormente para o e-social, para preencher com o número da mensagem da CAT anterior, tá? Então, só reforçando que é deste programa, esse é o programa principal, da onde o sistema vai extrair todas as informações para fazer a geração do arquivo XML. Monitoramento da saúde do trabalhador. Então, é o evento S2220. Ele vai detalhar todas as informações referentes ao monitoramento da saúde do trabalhador. Nele vai conter as avaliações clínicas durante o vínculo laboral, assim como os exames complementares aos quais o funcionário foi submetido, com respectivas datas e conclusões. Para compor o arquivo XML do evento S2220, o sistema extrai as informações lá do cadastro do ASO, no programa MT0726. Então, foi adequado o cadastro do programa MT0023, manutenção componente do SESMIT. Foi incluso o campo ali do CPF. Então, este campo, ele vai ficar habilitado quando se tratar de um tipo componente pessoa externa. Daí é necessário inserir essa informação. Mas se for um componente SESMIT, funcionário ou contrato especial, o campo CPF ele já vai vir carregado automaticamente, conforme lá o cadastro da pessoa física, lá no FP 1440. Só reforçando aqui, quando você faz a inclusão de ASO, você relaciona, então, aos exames, ao médico responsável por esses exames e também ao médico responsável por esse PCMSO. MT0030, manutenção de exames por paciente, e o MT0728, atendimento médico. Foi incluso o botão do e-social para que seja feita toda a parte de complementação do exame médico. Em ambos os programas, você realiza a inclusão do exame. Então, após incluir o exame, o botão do e-social será habilitado. Clicando no botão do e-social, é aberto o programa MT0030P. Neste programa é feito o relacionamento com a tabela 27 de procedimentos diagnósticos. Então, através do campo procedimento médico, é feito o relacionamento com a tabela 27. Também foram inseridos neste programa o campo de observação, a ordem do exame
Então, quando se tratar do primeiro exame incluso para este funcionário, ele será um exame inicial ou um exame de ordem sequencial. No campo indicação de resultado, será necessário escolher uma das opções, normal, alterado, estável ou de agravamento. MT 0726, aqui é o atestado médico, aqui é realmente o programa onde você faz a inclusão do teu ASO para o funcionário. Existem 5 tipos de ASO, que é o ASO admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, de mudança de função e o de monitoração pontual. Lembrando que o ASO de monitoração pontual é quando o médico decide fazer este ASO em função de alguma necessidade específica, ele cria o ASO de monitoração pontual. No botão formar exames para o ASO, então é relacionado aos exames deste ASO. É de extrema importância, tá? Que o ASO, ele tenha uma data de emissão registrada, então é necessário que seja executado o MT 0526, que é o relatório do atestado médico ASO, e marcar a opção para registrar a emissão deste ASO, tá? Porque o sistema XML, ele só vai gerar o arquivo XML se tiver essa data. Então, este é o programa do evento S2220. Condições ambientais do trabalho. Agora falando sobre o evento S2240. Então, este evento ele é utilizado para registrar as condições ambientais, indicando as condições de prestação de serviço do trabalhador, bem como informar as exposições aos fatores de risco e o exercício das atividades que estão descritas na tabela 24. Para gerar o XML, o sistema vai extrair as informações lá do histórico do PPP, lá do ST 0778, manutenção perfil profissiográfico. Então, foi necessário adequar o sistema, também no programa ST 005, manutenção controles por agente, né? Este programa é onde ele serve para você cadastrar os agentes de risco, ele é vinculado, agente de risco, a um grupo de risco, a uma unidade de medida, é definido aqui as tolerâncias. Foi incluso neste programa o botão do E-Social, onde será feito o depara com a tabela 24, a tabela de agentes nocivos e atividades e aposentadoria especial. No programa ST005F, no campo agente nocivo, é feito, então, um depara com a tabela do governo. Lembrando, tá? Muito importante, só serão apresentados neste campo agente nocivo as opções correspondentes ao grupo escolhido. Por exemplo, se esse agente de risco estiver relacionado num grupo outros, na tabela 24, no zoom deste programa, só será apresentado as opções correspondentes ao grupo. Por conta disso, pelo fato de criar esses grupos, no programa ST0092, que é os grupos de agentes de risco, foi necessário também adicionar os grupos de perigosos, de associações de fatores de risco e de ausências de fatores de risco. ST0045, manutenção unidade de medida. Então, esse programa você vai fazer o relacionamento do código da sua unidade de medida do agente de risco com o código da unidade disponibilizada pelo governo, né? Então, foi incluído o botão no complemento do E-Social, será aberto o programa ST0045A para fazer esse depara. Lembrando que é obrigatório que se o tipo de avaliação desse teu agente de risco ele for quantitativo, a unidade de medida deverá ser feita essa parametrização com o programa ST0045A. ST0020, composição do ambiente, né? Então, aqui que é realizado a inclusão dos grupos homogêneos, dos ambientes de trabalho do funcionário. Nesse programa, você faz os relacionamentos do agente de risco, define as intensidades, as fontes geradoras. No programa ST0020, foi incluído o botão do E-Social, onde é aberto o programa ST0020H. No campo Observação Complementar,
Aqui, esse campo é um campo que não é obrigatório, mas caso a empresa desejar parametrizar e enviar para o governo, você vai colocar tudo que é referente aos registros ambientais aqui no Observação Complementar. Ainda continuando neste programa, na pasta riscos, ao incluir ou modificar, o sistema ele abre o ST0020C. Daqui você faz a parametrização dos agentes de risco, define a intensidade, tem o botão do complemento do E-Social. Será aberto, então, o programa ST0020J, onde a empresa vai determinar qual que é o tipo de avaliação desse agente de risco, se ele é quantitativo ou se ele é qualitativo. Lembrando que se for quantitativo, a intensidade ela tem que ser diferente de 0, tá? ST0778, manutenção perfil profissiográfico. Então, aqui é o PPP, este é o programa principal, da onde serão extraídas as informações. Então, quando se tratar de um ambiente do próprio empregador, de um funcionário, o sistema vai extrair as informações da pasta histórico, aqui deste programa. Ele vai considerar os ambientes que são cadastrados no ST0020, tá? FP 870, atualiza tomador de serviço. Ele foi inserido o botão do complemento do E-Social para que seja parametrizado as informações dos grupos homogêneos, dos riscos, dos equipamentos, dos EPIs, dos EPCs. Essas informações que estão no 870, elas são replicadas lá para o PPP. Então, quando se tratar de ambiente de terceiro, de um funcionário que estiver alocado em um tomador de serviço, ele não vai olhar o programa ST0020. Serão consideradas somente as informações que estão neste programa, no cadastro do tomador de serviço. Aqui, voltando para o programa ST0778, então vai ficar na pastinha de tomador de serviço todo o histórico. Foi inserido no programa ST0778 o botão de descrição de atividade, onde a empresa vai parametrizar, né, a descrição das atividades executadas pelo funcionário enquanto estiver em tomador de serviço, no ST0778O. Lembrando que para habilitar a pastinha de tomador de serviço, primeiramente a empresa tem que acessar o programa MT004, lá na manutenção de parâmetros medicina segurança, na pasta de perfil profissiográfico, marcar o parâmetro para considerar histórico do tomador de serviço, tá? Agora, quanto ao programa FP 9826, sobre o centralizador de funções de SST. Em um único programa, você tem 4 funcionalidades, né? A primeira funcionalidade, falando um pouco sobre a validação e carga social. Nela, existem 3 ações. Tem a ação de somente validar. O que acontece? O sistema ele vai verificar se existe alguma parametrização faltando. Se você esqueceu de fazer algum complemento, alguma coisa nesse sentido, faltou fazer a parte do saneamento, vai gerar um arquivo de log e vai mostrar onde está, com um código mostrando o que está faltando parametrizar. Então, na ação de somente validar, você consegue ainda fazer todos os ajustes de parametrização. Daí tem a ação de gerar mensagens. Gerando a mensagem, então, é a geração do arquivo XML, que vai ser enviado lá para o monitor do E-Social, para a FP 9850. E também tem a ação de cancelar mensagens. Essa ação de cancelar mensagem, ela vai cancelar a mensagem que está ali no FP 9850, no monitor. Essa mensagem, ela ainda não sofreu nenhum tipo de ação. Ela não foi enviada para o TAF, por exemplo. Então, ela cancela a mensagem que está ali no monitor. As outras funcionalidades. Validação é sincronizar envio de mensagem. Ela é responsável por enviar as mensagens em lote ou individualmente ao TAF ou middleware. A funcionalidade de sincronizar retorno de mensagens é responsável por consultar o status das mensagens que foram enviadas ao TAF ou middleware. E a eliminação de mensagens, que é responsável por gerar os arquivos do S3000, que é os arquivos de exclusão de eventos, para as mensagens referentes a SST. Informações importantes.
Material de apoio. Aqui nós colocamos alguns links, né, para que vocês realizem a leitura quanto às informações relacionadas à SST, aos eventos referentes à linha DataSul. O primeiro link é do Central de Atendimento da TOTUS, é o link onde tem os artigos da página do E-Social de SST. Os dois outros links de processo simplificado e referências do desenvolvimento, eles são documentações que estão lá no site do TDN. Nos links, por exemplo, no link de processo simplificado, lá você vai conseguir visualizar fluxos dos processos, dos programas que devem ser parametrizados, tá? Para montar este material, a gente utilizou as informações que estão no processo simplificado e na referência do desenvolvimento. Bom, aqui, gente, falando um pouquinho do patch de atualização, tá? Então, o sistema ele foi adequado aí ao layout 1.0 para o SST no pacote Portal 35, que foi liberado aí no dia 19 de abril. Tá? A gente deixou também um link direto aqui para as informações desse pacote, tá? E é necessário, imprescindível, que esse pacote esteja atualizado aqui para a geração dos arquivos no layout do SST, no layout simplificado. E como pré-requisito, tá, desse pacote, existe aí o pacote anterior que foi liberado, né, que seria o pacote do dia 8/4, foi um pacote de console. Tá? Aqui existem informações de dicionário nele que são necessárias para a execução correta do pacote do dia 19. Tá? Então é necessário essa atualização do pacote do dia 8/4. E essas são as versões pré-requisito para o pacote né, que a gente fez as adequações aí do layout 1.0. Também deixamos um link aqui, direcionando já para a documentação desse pacote pré-requisito. Tá? Lembrando que, né, a 12132 ela saiu aí no dia 7 de maio, se eu não estou enganado, né, saiu no começo de maio, e ela já contempla os eventos de SST no 1.0. Tá? Então, para a versão 12.1.32, né, você estando na 12.1.32.0, ela já está apta já para você enviar os arquivos do SST no layout 1.0. E só lembrando, né, esse pacote ele foi adequado para fazer a transmissão desses arquivos SST utilizando o middleware, né, para quem utiliza o middleware, ele vai ser possível enviar, ele está adequado, e também para o TAF. Tá? Então ele vai atender as duas formas que a gente tem aí de transmissão dos arquivos para o ambiente do governo. Laís, pode passar. Aí, pessoal, era isso a parte do produto. Agora eu deixo a palavra aí para o Rodrigo Aguilar, né? A gente só vai ter um tempinho aí para fazer a troca do apresentador aqui. Pessoal, enquanto a gente troca aqui para o Aguilar já apresentar o TAF, durante a minha apresentação eu acabei não comentando, mas assim, não existe no governo um perfil para as empresas de SST, tá bom? Então, no passado, o governo tinha se comprometido a fazer um perfil específico para que essas empresas remetessem diretamente, mas isso não foi prioridade do governo, tá? Então, só existe o perfil do empregador. E esse perfil dá acesso a todos os eventos, a visualização, alteração, inclusão de tudo, não só apenas do SST, tá? Só um detalhe que faltou na minha fala. Aguilar, a gente já vê sua tela normal. Tá ok, Elis, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Aguilar. Vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a parte de consolidação, né, a parte do TAF. Então, estava até acompanhando o chat, tem bastante dúvida com relação à diversidade de cenários que existem, né, de integração do SST com a folha de pagamento, e eu tenho certeza que o material aqui, a apresentação, vai ajudar vocês a entender como que a gente consegue ajudar, como que a TOTUS consegue ajudar vocês nesse modelo, e vou aproveitar para falar um pouco sobre o produto e tudo que nós temos de mais novo para vocês poderem desfrutar. Reitero que na parte do documentos do webinar já tem essa apresentação, então quem quiser fazer o download e acompanhar, preferir pelo PDF, fica à vontade, e podem colocar as perguntas no chat, continuar perguntando,
que no final a gente vai, como a Elisângela já colocou no começo, a gente vai responder algumas perguntas aí de maior recorrência. Bom, pessoal, então a agenda aqui será breve, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu vou falar um pouco sobre o TAFFU, conceito do produto, os cenários diversos de SFT, como nós podemos usar o TAF para consolidar informações, algumas melhorias relevantes e importantes aí para a entrega já no terceiro trimestre desse ano, e no final a gente parte para as dúvidas. Bom, primeiro a termologia, pessoal. Quando eu falo TAFFU, né, conhecendo o TAFFU, ainda hoje nós temos algumas dúvidas, né? Os clientes têm alguma dificuldade de entender as termologias que a gente utiliza, então acho que é importante explicar para vocês, para que todo mundo tenha um entendimento correto do que nós estamos propondo. O TAFFU, ele é a versão completa do produto TAF. Então, que é a versão completa que atende amplas e diversas obrigações acessórias, como o próprio social, que é o fórum aqui, né, inclusive com os eventos de SST, a FDRINF, a ASF, faz a apuração do LALUR, né, dentre outras obrigações menores que nós atendemos. Né? Então, aqui eu destaquei as federais, mas a versão full do TAF, ela contempla uma gama de obrigações e permite que vocês façam a entrega dessas obrigações por um único produto. Tá? Então, a versão full, ela é de forma genérica, a versão contempla todas as obrigações. E ela permite, né, essa versão full, ela também vem para ajudar e permitir aos clientes consolidarem informações de múltiplas origens sistêmicas, justamente visando simplificar a conferência, controle de transmissão e armazenamento das informações que transitam entre a empresa e o governo, né, seja via arquivo, integrações online, né, como é o caso do E-Social, seja via geração de arquivo físico, né, caso de GIA, o próprio SCF, enfim, as obrigações que geram ainda arquivo em disco. E tudo isso de forma rápida, simples e seguro. Então, a gente mantém a segurança dos protocolos de envio, a gente mantém a segurança das informações. Nós estamos agora em compliance com a LGPD, então o TAF também agora na versão que está para ser liberada já sai com esse compliance, né, na fase 2 da LGPD. Então, a gente vem evoluindo também para manter sempre o produto atualizado com as legislações e em compliance com a LGPD, que é a mais nova. Nós possuímos um instalador e atualizador próprio, né? Então, atualmente, hoje, nós temos ali já uma versão que é liberada periodicamente de um executável que você pode utilizar para atualizar o seu produto, e nós já temos nessa atualização todas as legislações, os ajustes e inovações que já foram liberados aí pelo produto. Então, é um ponto bastante importante também. De uma forma bastante simplificada, vocês conseguem já trazer o TAF de vocês para essa versão mais nova que contém uma série de melhorias. E aí, olhando ainda para o TAFFU, né, é importante frisar que desde o segundo semestre do ano passado, nós estamos liberando constantemente inovações dentro do produto, através de um projeto que nós chamamos de TAF do Futuro. Esse projeto ele até foi bem, né, fizemos bastante eventos no ano passado, foi bastante explicado, mas esse projeto TAF do Futuro, ele veio justamente para alavancar e melhorar a experiência de vocês, clientes, com o uso do produto. Né? Então, nós fazemos as entregas desse projeto sempre com a tecnologia, né, com a plataforma POUI, que é uma plataforma que eu não sei se todos já conhecem, né, já não é tão recente a liberação disso, né, mas é uma plataforma que nós utilizamos para construir, né, rotinas com usabilidade melhor, de uma forma muito mais simples, que torna a experiência de entrega do usuário, de navegação do usuário no sistema, muito mais simplificada. Então já temos uma série de rotinas que utilizam o POUI, e tudo que nós, o TAF, liberamos hoje na versão full, a gente já libera em cima dessa plataforma. Então a gente já tem ali uma série de benefícios em cima dessa versão consolidadora. Né? Então, e esse projeto TAF do Futuro também, aproveitando, ele também engloba a questão do Middleware, foi aqui que o Middleware nasceu. Né? Então nós temos a versão completa, que é o full, e temos a Middleware, que é a versão simplificada. Ambas são funcionalidades do TAF, né? Então o full, como eu falei, é o completo, o Middleware é um serviço do TAF. Então, mesmo para quem utiliza o Middleware hoje, nessa atualização, por exemplo, da simplificação, alterações de layout que envolvem alteração de esquema, você necessariamente precisa atualizar sempre o TAF e o TSS para conseguir continuar entregando as obrigações, porque esses serviços são do TAF, né? São serviços ali simplificados, mas são fornecidos pelo produto TAF.
Acho que também tinha algumas dúvidas nesse sentido no chat, achei legal compartilhar aqui. Eu deixei aqui no material que vocês podem fazer o download, o link da plataforma POUI, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais da plataforma, é bem interessante, vocês podem inclusive utilizar a plataforma para desenvolver soluções, né, de vocês, né, melhorar a experiência de soluções específicas que vocês possam ter. Então é bem interessante. Bom, evoluindo um pouco aqui, pessoal, o TAFFU hoje, né, essa versão completa do produto, a gente faz a entrega mensal de mais de 4.500 clientes, né, nós atendemos ali com a versão full. Então, é uma gama bastante grande de clientes, né, de vários segmentos, de vários portes. Então, a gente tem aqui já tem um know-how bastante grande com relação à entrega do e-social, até porque nós fazemos essa entrega desde janeiro de 2018. Então, toda essa experiência que nós ganhamos com o tempo, né, com esse tempo de maturação da ferramenta, da parte do governo, da nossa parte, nós utilizamos agora para liberar a versão do SST e também da simplificação. Então, a gente tem bastante segurança que nossas entregas com relação a esses fóruns aí serão bem qualitativas, né? A gente fez um trabalho bastante grande de validação, então a gente conseguiu usar bastante coisa que nós aprendemos para conseguir garantir essas validações e entrega ao mercado. E a entrega do e-social, quando eu falo especificamente do projeto TAF do Futuro, para a versão full, né? Então, nós já temos hoje já uma realidade em mais de 400 clientes que utilizam as rotinas novas ali em POUI do TAF Full, né, do projeto TAF do Futuro. Então, também já é um universo grande de clientes que utilizam para fazer a entrega do e-social, e isso é uma informação bastante legal, é bastante interessante ver os feedbacks que nós recebemos aqui com relação a essas rotinas. São feedbacks bem positivos. Então, eu recomendo e aconselho quem tiver interesse de procurar se inteirar sobre o projeto, porque tem muita coisa legal. Dentre essas coisas legais, eu destaco algumas. O novo monitor de entrega do social, feito também em POUI, no painel de conferência do Fundo de Garantia, construído em POUI, o painel de conferência da parte de previdência, né, do INSS e do E-Social, também construído com a plataforma POUI. Aqui, falando um pouco da FD-RINF, toda a jornada da FD-RINF dentro do TAF você já faz através do POUI. Nós temos relatórios para conferência de todos os eventos da FD-RINF, também construídos na plataforma POUI. E aqui nós temos o TAF, pessoal, na versão full, uma rotina que ela é bem interessante, que é o migrador do E-Social. O que esse migrador faz? Caso você tenha, a sua empresa adquira outra empresa, ou então vocês troquem de sistema, que tem alguma informação que foi enviada para o E-Social, você consegue extrair essas informações desse sistema e integrar para dentro do TAF através de um migrador. Então, você joga os arquivos em um diretório, por exemplo, e o migrador lê esses arquivos e importa para dentro do TAF, trazendo todo o seu histórico de movimentações do E-Social. Com isso, você, mesmo trocando o seu sistema, né, em algum fórum, por exemplo, adquiriu um sistema que controlava especificamente uma área da sua empresa que você prestava contas para o social. Você pode trocar esse sistema e manter a sua informação histórica dentro do TAF. Então, você, se for auditado futuramente, você tem essas informações consolidadas ali, seguras, garantidas, para poder validar, e o migrador vem ajudar nesse processo de migração das informações. Então, é uma rotina bastante interessante também, principalmente no onboarding do produto, né? Quando você vai fazer uma entrada nova de uma solução. Auxilia bastante no dia a dia de vocês. Eu deixei aqui embaixo o link, como o tempo aqui é curto, deixei ali embaixo o link também com as novidades do TAF Full, então vocês podem clicar ali e vão ser direcionados para uma página que tem todas as melhorias, o passo a passo, como configurar, como utilizar. É bem tranquilo, é bem simples, recomendo que vocês deem uma olhada quando puderem. Olhando agora aqui, pessoal, vamos falar especificamente agora dos eventos de SST. Então, solução para a diversidade de cenários sistêmicos, né? Aqui eu acredito que eu vou tirar algumas dúvidas que eu fui lendo aqui durante a apresentação da Lisângela e do pessoal do DataSul. Bom, então, primeiro, com a entrada agora, né, obrigatoriedade de entrega dos eventos de SST, surgiram agora mais alguns desafios para superarmos aí dentro do projeto social, né? E um desses grandes desafios é fazer a consolidação de dois sistemas, né? Por quê? Porque eu posso ter um sistema de folha de pagamento e eu posso ter um sistema de controle de gestão de medicina e segurança do trabalho, né? Não necessariamente eu uso a mesma plataforma para controlar as duas coisas.
Além disso, eu trouxe um adendo que isso não é uma novidade para o E-Social, né? Nós sabemos que, por exemplo, mesmo antes da entrada agora dos eventos de SST, já existia essa consolidação do projeto E-Social. Por exemplo, na questão do financeiro, né? Da fatura ali de um RPA. Então, quando eu tenho um lançamento de um RPA, eu sei que eu tenho hoje que juntar as informações com os dados da minha folha, porque para o governo eu envio apenas um evento periódico ali, um evento S1200, consolidando as informações de pagamento via RPA e do pagamento via minha folha de pagamento. Então, eu tenho que juntar essas informações para enviar para o governo consolidado em um único layout. E agora entra o SST, que deixa ainda mais complexo esse cenário. Eu trouxe aqui dois exemplos, né, apenas para elucidar aqui, deixar a mensagem clara do que eu estou querendo dizer. Eu tenho sistema de folha, sistema de medicina e sistema de back-office, que é aqui na parte do financeiro, né, por exemplo. Então, o sistema de folha, eu posso ter, por exemplo, aqui o Proteus, ou o próprio aqui no caso, eu posso ter o sistema de folha da DataSul, eu posso ter o sistema de medicina aqui da NG e eu posso ter um back-office da linha RM. Né? Ou então eu posso ter uma folha aqui do Proteus, um sistema de medicina não TOTUS e um sistema back-office aqui, Proteus. Eu posso ter uma diversidade, aqui uma variante enorme de cenários para administrar. Né? Isso aqui é um cenário que eu arrisco dizer bastante comum, principalmente quando a gente fala de SESMIT, né? De SST. É bastante comum a gente ter uma variedade de ambientes aqui, de sistemas para controlar tudo isso. E como vocês viram, como já foi comentado anteriormente, as informações terão que ser prestadas e elas se amarram no E-Social, né? Não é uma coisa, você não vai enviar o SST independente dos eventos que você já faz da folha para o E-Social. As informações se cruzam para serem enviadas. Então, como é que nós vamos fazer para administrar tudo isso, né? E aí vem a pergunta, como é que eu faço para administrar? Como consolidar as informações do meu sistema de folha, meu sistema de medicina, para envio ao E-Social de forma rápida, simples e segura? E aí a gente traz aqui o TAFFU, né? Então a gente entende que o TAFFU é a solução que a TOTS fornece para te ajudar, para ajudar vocês, as empresas, nessa consolidação e no envio dessas informações de forma simples ali, segura, né? E rápida. Então, por que isso, tá? O que o TAFFU proporciona para mim que me ajuda a endereçar essa dor? Todo o sistema que a empresa possui utilizando o próprio layout do E-Social, então você tem um sistema que controla a SST, você tem um sistema que controla a sua folha de pagamento. Ambos prestam contas para o E-Social porque é uma obrigação federal. Então você tem que gerar o XML para enviar para o governo. Você tendo o XML, você consegue mandar esse XML para o TAF sem ter custo de extração de dados, né? Desenvolver um extrator para pegar os dados do seu sistema, seja ele TOTUS ou não, pega o XML do próprio governo que você vai trafegar, manda para o TAF integra, você armazena, você gerencia, você consegue transmitir, consultar o retorno, né? E ali sem maiores dificuldades. Então, e ainda mais agora com as rotinas novas em POI, que eu já comentei no slide aqui, alguns slides atrás. Então, você tem no TAF esse facilitador para poder centralizar os dados. Né? O TAF vem com essa proposta para vocês. Né? E caso você já tenha soluções TOTUS aí para gerir o SST e sistema de folha, o TAF já nasce, né? já é disponibilizado integrando com essas plataformas. Então, você já tem hoje, por exemplo, vocês clientes da DataSul já tem o DataSul integrado com o TAF, vocês que têm sistema, alguma solução TOTUS de medicina também já nasce integrando com o TAF, e você tem esse adendo que você pode, caso tenha uma solução não TOTUS, você pode até integrar sem ter esse custo de extração de dados, apenas usando o próprio layout do governo. Então, isso é um ponto bastante importante. E outra grande vantagem, gente, é que independente das mudanças sistêmicas que ocorram na sua empresa, e por que podem ocorrer mudanças sistêmicas? Como foi comentado no começo da apresentação, na parte ali do conceito da legislação, o E-Social saiu a simplificação 1.0, vai sair a simplificação 2.0. O projeto é um projeto que tem aí já por um histórico incrementos, né, de entrega bastante relevantes, bastante importantes, e vem juntando as áreas da empresa, né, como eu já coloquei, financeiro, SST, medicina, né, agora folha de pagamento, enfim. Eu tenho um controle centralizado de informações. E com o TAF Full, o que você tem? Você tem a flexibilidade de, caso você
em algum momento você tenha que adquirir, por exemplo, vou adquirir uma solução TOTS para controlar o SST aqui, porque agora eu tenho que controlar todos os meus PPPs, não somente apenas as pessoas que estão expostas a risco, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que contratar um sistema bom, maior para controlar isso, em vez de fazer o lançamento aqui no meu sistema que eu controlo hoje. Essa troca com o TAFIFU, você pode continuar, você pode fazer essa troca, trazer esse histórico para dentro do TAFIFU do sistema antigo e continuar integrando as informações do novo de uma forma muito mais tranquila. E tendo a segurança que todo histórico transmitido naquele sistema antigo já foi validado, já foi transmitido, o recibo está guardado, e caso você venha sofrer uma auditoria, você tem essas informações para fazer a validação. Então, acho que essa vantagem de ter essa flexibilidade de troca de sistemas, ela é bastante importante, bastante pertinente para que a gente possa ter uma solução que nos permita fazer isso. E o TAFIFU tem esse propósito também. Além disso, pessoal, então, como é que eu faço para integrar essas informações? Estou falando muito aqui de integrar os dados com o TAF. Ele tem 3 formas principais que você pode usar para integrar o TAF. Depende do volume da sua empresa, volume de informações que você trafega e também do formato que você prefere trabalhar. Então, uma forma é você pode pegar o XML do E-Social do seu sistema, jogar em um diretório, e aí o TAF lê esse diretório da sua máquina e importa para dentro do sistema. Você pode gravar o XML do E-Social em uma tabela do banco de dados específica que o TAF lê e importa para dentro do sistema, ou você pode fazer a integração via REST você pode fazer a integração, construir uma integração via REST, via serviço, onde você envia as informações para o TAF, e o TAF você pode até consultar o retorno disso, consultar o recibo, consultar o totalizador, consultar todas as informações que transitam ali entre o TAF e o governo. Então, são essas formas que nós temos hoje principais aí para fazer a integração. Depende, como eu falei já, de algumas características da sua empresa. Lembrando que tanto a integração como a transmissão e consulta podem ser agendados, né? Então, você pode no TAF deixar o processo transparente, no TAFIFU mesmo. Você pode ter o TAFIFU e deixar os processos transparentes. Olha, eu quero, a partir do momento que eu integro lá do meu sistema com o TAF, eu quero que o TAF receba esse XML, transmita para o governo, consulte o retorno e me retorne aqui para o meu sistema de origem o número do recibo e o protocolo. O TAF é preparado e já está liberado há um tempo para fazer esse processo. Ou você pode, como nós percebemos que muitos clientes gostam de trabalhar processualmente, né, para validar as informações, você pode fazer a jornada manual, entrar no monitor, validar o XML, conferir antes de fazer o trânsito da mensagem com o governo. E mais um detalhe aqui, pessoal, que no caso do SST torna ainda mais interessante a aquisição aí do TAFIFU, que é a questão de poder incluir e editar um evento especificamente no E-Social, no TAFIFU, para entrega do E-Social. Então, a gente sabe que o SST, existem empresas que fazem controle fora do sistema até hoje, né? Não tem um sistema próprio, controla na mão, uma planilha ou algo nesse sentido para fazer o gerenciamento dessas informações. E com a complexidade que o E-Social traz nesse sentido, né, nós vamos ter que gerenciar isso, vamos ter que transmitir isso para o governo. E o TAF, com o TAF, você que tem um baixo fluxo de movimento, você pode entrar no TAF, imputar a informação diretamente ali e encaminhar, né, para o governo para garantir o seu prazo legal, garantir a entrega da obrigação. E você pode também editar alguma informação, caso tenha algum problema, algum dado que você não tem no seu sistema e que você tenha que enviar para o governo naquele momento, você pode incluir, editar no TAF aquele XML, aquela informação, e encaminhar para o governo, garantir o seu prazo legal, depois voltar para dentro de casa e corrigir ali a informação cadastral do seu ambiente de forma pontual. Então, é outra vantagem, principalmente agora com essa questão do SST. Bom, pessoal, claro que falando ali de melhorias e diferenciais do produto, eu poderia ficar aqui no tempo conversando, mas como a gente tem aqui uma limitação de horário, eu vou falar um pouco aqui até para deixar um tempo para dúvida, né? Eu vou comentar um pouco agora sobre as melhorias do próximo trimestre, né? No terceiro tri desse ano, que a gente vai liberar no TAFIFU para que vocês possam utilizar o produto. A primeira melhoria, ela é o validador de vencimento do certificado digital. Então, nós temos alguns clientes, né, que têm essa dificuldade de administrar esse vencimento do certificado, e quando se percebe o certificado vai vencer amanhã ou já venceu, e aí, às vezes, o tempo de renovar
deixa o cliente ali 1, 2, alguns dias sem poder transitar a informação com o governo do E-Social, que a gente sabe que não pode acontecer, né? O social é uma obrigação online. Então, a gente vai colocar no produto, lá no próprio monitor do E-Social, uma validação que quando tiver faltando ali alguns dias para que o certificado vença, o usuário vai ser informado sobre isso. Então, ele vai ser informado para que ele possa informar a área responsável da empresa, tomar alguma ação para renovar esse certificado e garantir que o prazo de entrega do E-Social não seja afetado por conta desse problema pontual, né? Então, é uma melhoria que a gente vai liberar já no terceiro trimestre, que a gente entende que ajuda a administrar essa parte do certificado digital. E quando eu falo especificamente do E-Social, né, aqui de forma mais direcionada, nós vamos liberar também no TAFFU o painel de eventos entregues dentro e ou fora do prazo. Então, essa melhoria ela é bastante significativa, pessoal. O que ela vai trazer para vocês aí de benefício? Vocês terão um painel construído também em POUI, claro, que vocês vão ter dentro do TAF uma forma de avaliar se os envios que foram feitos para o E-Social, de qualquer evento, tá? Não especificamente de SST, mas também de SST. Se qualquer evento que foi enviado para o E-Social foi realizado dentro ou fora do prazo legal estipulado pelo MOS, né, o Manual de Orientação do E-Social. Então, com isso, vocês vão ter uma visão clara se aquele afastamento, aquele desligamento, aquela folha de pagamento foi enviado dentro do prazo que poderia ter sido. Então, você pode gerenciar isso e identificar possíveis gaps na sua operação. Então, você vai poder filtrar, por exemplo, a sua filial, que você quer ver os dados, especificamente de um trabalhador, vai ter alguns filtros para você fazer, e você vai ter a visão clara ali, se foi enviado dentro ou fora do prazo, quantas vezes em determinado período, e aí você vai poder tomar ações no seu processo do dia a dia para garantir que a partir de agora o seu prazo seja cumprido, né? E você não tenha problemas com o governo no caso de prestação de informações ali da obrigação. Então, foi uma melhoria que foi muito pedida. A gente até aproveita aqui a deixa para convidar vocês também a participarem lá da Central Colaborativa. Tem a UTAF, DataSul ali na parte da social, para lançar as melhorias que vocês entendem que poderiam ter e que trariam valor. E nós, né, olhamos ali, vimos essa melhoria, tinha bastante pedido. Então, nós estamos implementando. A gente entende que é algo que vai ajudar muito nesse controle. É mais um gestor, para um gestor de RH, para um coordenador de RH, para o próprio usuário de RH, dependendo da empresa, poder ter essa visão e ajustar os processos internos para garantir os prazos. Só para finalizar esse ponto, a gente sabe que o prazo aqui não é por evento, né? Então, dentro de eventos existem particularidades, né? No afastamento, de acordo com o tipo de afastamento, por exemplo, eu tenho um prazo específico. Então, tudo isso será respeitado. Será, de fato, o prazo que eu tenho para enviar aquele específico evento e isso será validado. Então, é bastante interessante e acho que vai gerar bastante valor aí para vocês. Pessoal, do TAFFU, o que eu queria apresentar nesse momento era isso, para não tomar o tempo e deixar aqui esses últimos 15 minutos aqui para dúvida. Então, agora, deixa o Tiago, a Elisângela aqui, não sei se estavam lendo o chat, se tem alguma dúvida que queiram responder. Enquanto isso, eu vou ler aqui também, agora que vocês perguntarem, eu volto aqui já para responder algumas perguntas. Muito obrigado a todos, por enquanto, e até daqui a pouco. Pessoal, o evento está sendo gravado, tá? Então, até amanhã ele já fica disponível o vídeo, o material que foi apresentado aqui desde o início até essa última apresentação está na aba de documentos da ferramenta, tá? Então, vocês podem fazer o download. RH Informa, Espaço Legislação não tem custo nenhum para o nosso cliente. São portais gratuitos que a TOTUS tem como objetivo auxiliar o cliente e manter um relacionamento mais estrito no sentido de comunicá-lo, de avisá-los as entregas de pacote, de avisá-los com relação à mudança de legislação. Então, para que vocês recebam esses informativos, é necessário que vocês entrem no portal e assinem, né, coloquem um e-mail autorizando a TOTUS a enviar. E, por fim, meu último recado, assim, as empresas terceirizadas não possuem um perfil diferenciado, tá? Então, em alguns momentos, sempre consta aquela dúvida assim, eu tenho uma empresa contratada que faz o SST, é ela que vai ter que enviar
o SST. Como o governo não criou um perfil específico para SST, se você fornecer o seu certificado, essa empresa passa a ter acesso completo de tudo do e-social lá dentro. Não tem como você fazer uma outorga diferenciada, tá? Acho que mais ou menos um resumo geral era isso. Ti, acho que tem algumas coisas de DataSul, né? Tem sim. Deixa eu trazer aqui um ponto, né, sobre os treinamentos obrigatórios, né? Eu vi ali que tiveram várias questões. O treinamento, tá, agora na versão 1.0, ele é enviado no 2200, na admissão do funcionário, tá? Então, vai ter, né, não foi liberado ainda pelo produto, mas vai ter aí a adequação do 2200 para o 1.0, e lá vai ser possível você informar os treinamentos obrigatórios no funcionário. Tá? Para os funcionários admitidos, já estão admitidos, né? Antes do dia 8/6, né? O que vai acontecer? Vai ser necessário informar os treinamentos também, e aí o sistema gera um 2206. Também foi criada essa tag dentro do XML do 2206, onde vai ser possível informar esses treinamentos obrigatórios. Só com relação aos pacotes aqui, pessoal, então também nós né, liberamos um pacote já no mercado no dia 19 de abril, né, para entrega da versão 2.5 com as alterações de NTs que saíram e a entrega já do SST. Então já é possível fazer essas entregas com o pacote já expedido, né, TAF e TSS, então já está no portal isso desde o dia 19 de abril. E agora, no dia 21 de maio, nós liberaremos aí em conjunto, né, todo mundo, todas as linhas, inclusive o TAF e o TSS, liberaremos o pacote para a simplificação do e-social, né? Então, a gente vai, aí sim o cliente vai poder fazer a opção, caso queira, de usar o modelo simplificado ou continuar na versão 2.5, de acordo com a necessidade que ele entenda com a sua operação. Isso aí, isso se aplica também para o DataSul. Tá? Também vai ser liberado aí a adequação para 1.0, né, dos demais eventos de folha, mas fica a cargo do cliente fazer essa mudança, claro, respeitando o período de convivência ali do layout, tá? Entre o 2.5 e o 1.0. E sobre o pacote, né, ainda tiveram dúvidas ali sobre o SST, o que eu preciso fazer, o que eu preciso parametrizar no produto para começar a enviar. Tá? O que é necessário, né, a gente ter no produto é o pacote do dia 19/4. Tá? Vocês vão perceber, né, que atualizando o pacote do dia 19/4, lá na tela de complemento do estabelecimento, onde você informa a versão do produto, ele vai ter uma descrição diferente lá em que vai estar parametrizado 2.5 somente para os eventos de folha, e o SST, exclusivamente os eventos de SST já estão prontos para enviar no 1.0. Tá? Então, basta atualizar o pacote do dia 19/4 que a base já está apta para começar a gerar os eventos de SST no 1.0. Aí uma pergunta aqui também com relação à migração, perguntando como é que ficaria o depara, né? Se eu entendi bem a pergunta, como é que ficaria o depara do sistema antigo com o DataSul, por exemplo, para trazer esse histórico, né? Se você estiver migrando para o DataSul de um sistema antigo. Então, você pode trazer para o TAF o histórico do e-social que foi entregue para o sistema antigo, e para o DataSul, salvo engano, mas acredito que seja assim, você traz informações de carga que você precisará sanear, obviamente, para usar a ferramenta. Então, existem deparos a serem feitos, existe uma carga inicial que você tem que fazer no DataSul para
começar a usar o RP e fazer a entrega do social. Mas todo o histórico que você transitou, você pode trazer para o TAF, aquele histórico de envio, e você faz a carga no seu sistema RP para poder continuar a sua vida dentro do social ali, entregando as obrigações. Ó, a Suzy fez uma pergunta aqui, ó, se para os eventos do SST é pré-requisito estar no modelo simplificado. Sim, Suzy, o governo só recepciona os eventos de SST no layout simplificado 1.0. Por isso que o Thiago comentou que vai aparecer na tela do DataSul que os eventos de folha estão em uma versão, né, que acho que é 2.5, mas SST o governo não recepciona na 2.5, tá bom? Por isso precisa estar atualizado o pacote. Tem dúvidas aqui em relação ao middleware, né, gente? O middleware, quem utiliza o middleware vai ser possível, sim, fazer o envio dessas mensagens através do middleware, né? Vai ter esse envio direto aí para o governo através do serviço do TAF. Então a gente vai ser possível sim, tá? Esse envio, o sistema está preparado, é somente né, o que seria o pré-requisito, né? O cliente teria que utilizar o módulo de medicina e segurança do DataSul. Tá? A gente no DataSul não terá uma forma de importar somente as mensagens de SST para o e-social de um sistema terceiro. Tá? Então a geração está restrita à utilização do módulo de medicina e segurança do DataSul. Ó, tem outra pergunta com relação ao layout do e-social. Vou falar a parte de conceito lá do governo, tá, gente? É assim, vocês lembram quando eu mostrei no PPT o layout 2.5, que é o que a gente faz folha hoje, ele foi prolongado o seu período de convivência, tá? Por quê? Porque foi simplificado muita coisa para o layout S1.0 e vai ser implementado, muitas coisas vão voltar de novo no 2.0 e vai ser implementado em imposto de renda. Então, o que o governo quis fazer foi deixar uma possibilidade para que as empresas pulassem do 2.5 direto para o simplificado 2.0, parte de folha. Não é possível recepcionar a parte de SST no layout 2.5, tá? O governo não aceita. SST só existe no layout simplificado, mas a parte de folha, sim, o governo recepciona na versão 2.5 e vai continuar recepcionando até março de 2022. Só tem que ter essa atenção, porque pelo governo vai estar ativo 2.5 para folha e SST somente no layout simplificado 1.0.
Meninos, não sei se vocês querem aproveitar para ir respondendo mais coisas por aqui, vocês preferem que eu mostre lá no espaço onde eles olham os vídeos? A gente já está se encaminhando para o final, né? Fica à vontade, Liz. Eu só tenho uma dúvida aqui que é recorrente, aí só para esclarecer, não é dúvida com relação ao SST, mas a escopo do produto. Que nem o Thiago comentou aí que será possível pelo Middle entregar os eventos de SST para quem utiliza a medicina do DataSul também, né? E então assim, a escolha, pessoal, de que vocês vão migrar isso para o Middle ou usar o Tafifu, aí assim, ambos, dependendo da sua característica, vão te atender. Se você, por exemplo, utiliza a folha DataSul e medicina DataSul, você pode migrar para o Middle e fazer a entrega, você pode ficar no Tafifu e fazer a entrega. Aí depende. Aí não tem, fica uma escolha individual de cada empresa. Se você tem um sistema terceiro, por exemplo, que faz a entrega do SST, ou não usa a medicina do DataSul e a folha DataSul, aí o sistema que faz a consolidação disso é o Tafifu. Então, assim, a gente não consegue responder pela empresa qual é o melhor modelo. Na verdade, tem que avaliar o cenário, entender os dois escopos de projeto e aí tomar a decisão baseado no que vai atender melhor a operação de vocês. Tá, teve algumas perguntas nesse sentido aqui, então acho que é legal colocar esse ponto de atenção, que é uma decisão aí individual de cada empresa. E da minha parte aqui, Elisa, acho que é isso. Se quiser apresentar, fica à vontade. Acho que das perguntas aqui a gente pode encerrar. Perfeito. Pessoal, é assim, ó. Dentro do TOTOS.com, vocês vão acessar o Sou Cliente e ele vai cair no espaço legislação, tá? O endereço mais fácil de decorar é TOTOS.com, que é curtinho e rápido. Aqui, para que vocês recebam as nossas informações gratuitas, é necessário que vocês adicionem os e-mails, tá? E aqui a gente tem todo o conteúdo de legislação, alterações que ocorrem, divulgação dos eventos Responde, que são os webinars iguais a esse, páginas de legislação que vão ter todas as informações de data de entrega, de manual, de onde encontrar as coisas, link para as páginas centralizadoras de todas as linhas de produto, fica sempre aqui, tá? Aqui, ó, em novidades, são sempre os destaques que nós damos e os vídeos de todos os Responde. Esse também vai ficar lá, ficam aqui em biblioteca, tá? Todos os eventos Responde que a TOTOS realiza, que são os corporativos, depois a gente disponibiliza. Esse está sendo gravado ainda, tá bom? Então eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas amanhã ele já fica na biblioteca. Os eventos do E-Social de SST que foram realizados ontem, da linha RM, da linha Proteus, já estão lá. E esse da linha DataSul terá o mesmo caminho, tá? Então, só para relembrar, a gente entrou no totos.com, já é cliente e cheguei no espaço. Ou venha direto, espaço legislação, totos.com. Legislacão, né? Não tem esse cedilha nem o acento. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos vocês. Espero realmente que a gente tenha conseguido auxiliar, que tenha conseguido dar uma luz, né? É um tema que vai demandar um empenho, com certeza, de todos, né? Mas contem com a TOTOS para auxiliá-los. A gente tem a comunicação aberta, no sentido de tentar informá-los sobre o que vem pela frente, no sentido de que a gente encaminha informações de pacotes de atualizações, de quando estaremos liberando cada item, e não deixem de conferir os nossos eventos. Desejo para vocês uma boa tarde, permaneçam em segurança e obrigada pela participação de todos vocês. Até mais, nos vemos em breve no próximo webinar.